Neste Vinhos pelo Mundo Entrevista, nós vamos conversar com o Rogério Dardot. Ele é professor, escritor e especialista em vinhos brasileiros. Rogério está lançando o segundo volume de Gente, Lugares e Vinhos do Brasil. Tudo bem, Rogério? Tudo bem, Chico. Que alegria estarmos aqui nesse nosso novo encontro. A última entrevista que nós gravamos foi em 2020, quando você lançou o primeiro volume. O que mudou de lá para cá? Olha, eu vou dizer para Vinhos pelo Mundo que meus cabelos estão caindo porque é muita novidade, Chico. É uma coisa impressionante o que aconteceu na vitivinicultura brasileira entre dezembro de 2020, quando nasceu Gente, Lugares e Vinhos no Brasil, e agora nós estamos no meio do ano de 2024, ou seja, 3 anos e pouco depois, a quantidade de empreendimentos vitivinícolas no Brasil inteiro. É uma coisa muito impressionante o que aconteceu. Não somente novos produtores se lançando ao trabalho de elaborar vinhos finos, também antigos produtores que não faziam vinhos finos, mas já tinham experiência em vinhos de mesa, entrando na seara do vinho fino, e a expansão territorial pelo cultivo com o famoso manejo de dupla poda. Então é uma mudança completa do cenário. E eu posso até dizer que esse Gente, Lugares e Vinhos do Brasil, volume 2, está nascendo e já depois de estar editado e pronto, ele já tem 3 novas vinícolas que ainda não constam nele. São vinícolas começando, ainda num estágio muito inicial, mas mostra o que está acontecendo. O número, só para que tenhamos uma ideia, ele traz 307 novos produtores de vinhos finos no Brasil. É uma pequena revolução. Eu sempre digo, Chico, tem uma certa preocupação porque tem havido um trabalho bonito de aprendizado no campo e também na cidade, mas nós ainda temos algum preconceito de alguns consumidores em relação ao vinho brasileiro. Então a grande tarefa é que todo esse vinho que está sendo elaborado entre esses pequenos produtores chegue à mesa do apreciador com formação, com orientação e com essa beleza da pessoa poder escolher o que gosta e o que não gosta. Esse é um direito inalienável. Uma pequena revolução de vinho fino no Brasil. Mas há um detalhe que está em Gente, Lugares e Vinhos do Brasil, volume 2, que eu quero salientar. É a diversidade que isso nos traz. Há hoje uma tendência muito grande dos chamados vinhos autorais. É aquele produtor que efetivamente não é nem do mundo do vinho, mas é um estudioso e decide entrar na pesquisa e na elaboração dos próprios vinhos. Esse estilo cresceu muito e cresceu na observação também do avanço das áreas de produção orgânica, de produção biodinâmica e da chamada produção natural. Eu gosto sempre de chamar a atenção porque esses estilos são demandas da sociedade, que não querem mais ver os seus vinhos com muita química, com muito recurso enológico. Os naturais ainda têm alguma dificuldade porque não há um marco legal, não há um consenso sobre o que efetivamente eles podem demandar na produção. Então, os produtores autorais, esses que sabem comprar as suas uvas e elaboram seus vinhos, em geral em suas próprias casas, eles têm o estilo de baixa intervenção. Ou seja, em geral, deixam que as uvas fermentem com a levedura selvagem, como se chama, a levedura autóctone, e vão acompanhando o processo. Eles não entram para correções na elaboração dos seus vinhos. Atuam com uma grande atenção naquilo que eles podem intervir de maneira espontânea
sem modificar efetivamente o que a uva está oferecendo. Isso, Chico Cineasta tem crescido espetacularmente no Brasil e modifica o cenário de consumo. Eu tenho um apreço muito grande por esses produtores, sobretudo pelo fato de que as técnicas que eles vêm utilizando terminam por influenciar inclusive os grandes produtores. E isso é muito positivo. O leitor de Gente, Lugares e Vinhos do Brasil, volume 2, vai encontrar inúmeros desses produtores. Rogério, dentre todos os estados brasileiros, qual teve maior crescimento e qual deles mais impressionou? Essa questão é muito interessante, porque hoje nós já temos 15 unidades da federação com produção de vinhos finos, 14 estados e mais o Distrito Federal. O Distrito Federal pequenininho já marca com 17 produtores. Mas o que é mais impressionante, Chico Cineasta, é o Rio de Janeiro. No livro Gente, Lugares e Vinhos do Brasil de 2020, eu situava um produtor, um único, que hoje já está bastante conhecido na nossa região e fora dela, que é a Vinícola Inconfidência. Hoje, meu caro, passados 3 anos e meio, são 35 produtores de vinhos finos. Algo impressionante. Evidentemente, a maior parte de produtores pequenos, tirando a Vinícola Maturano, que está se instalando em Teresópolis e se prepara para 50 hectares de vinhedos. Em geral, a média aqui no estado do Rio de Janeiro é de 3 hectares. Mas em quantidade de iniciativas na Serra Fluminense e no norte do estado é muito impressionante. Agora, Minas Gerais se destaca pela dispersão geográfica. Inicialmente no sul de Minas, com diversos projetos, hoje já se espalha pela Zona da Mata, pelo Triângulo Mineiro, pelo centro do estado, região metropolitana de Belo Horizonte e Colar Metropolitano, Alto Paranaíba, Alto Rio São Francisco. É incrível a dispersão geográfica, o mapa da produção de vinhos finos em Minas Gerais. E os outros estados crescendo também. O Rio Grande do Sul também teve um expressivo aumento de número de produtores. Eu contabilizei 70 novos em Rio Grande do Sul. E Santa Catarina cresceu um pouco menos, mas também cresceu. Paraná, São Paulo com uma dispersão também muito impressionante. É incrível. Nós estamos tendo realmente uma dispersão dos produtores chegando ao Rio Grande do Norte. Temos Rio Grande do Norte, descendo um pouco Paraíba, Pernambuco, Bahia, marcando as suas produções também. Rogério, como é que você observa, como é que você vê o crescimento da vitivinicultura brasileira, a sua qualidade e a comparação com os importados? Esse tema é fantástico, Chico. Primeiro porque há um crescimento magnífico do padrão de qualidade dos vinhos brasileiros. Mas a questão com os importados, que é bom que a gente chame a atenção para o apreciador, é que nós não estamos desejando fazer um vinho francês, um vinho italiano, um vinho português. Nós queremos conquistar a nossa identidade. E hoje os produtores brasileiros já estão entendendo isso. Quer dizer, o vinho brasileiro, embora nós tenhamos uma grande variedade de castas europeias, francesas, italianas, portuguesas plantadas no Brasil, os vinhos terão a nossa identidade. Isso é que é muito bonito. Então, a qualidade tem crescido bastante dentro de um padrão de vinho nosso. Então, é muito bonito você, por exemplo, ter um varietal da uva Cabernet Sauvignon, internacionalmente conhecida, que não é igual ao varietal de uma Cabernet Sauvignon, por exemplo, da Califórnia, ou a Cabernet Sauvignon do Chile. Enfim, nós estamos desenvolvendo esses perfis próprios ligados efetivamente ao que chamamos ainda de terroir. Quer dizer, o conjunto de solo, clima e as pessoas que elaboram esses vinhos. Então, eu não tenho nenhuma dúvida que o nosso padrão está bastante elevado e eu sempre apenas comento o seguinte: nós somos pequenos produtores no mundo inteiro,
né? Se compararmos com outros países. E então, a dificuldade que ainda é que a nossa presença no mercado de vinhos finos não é tão grande. Está crescendo? Sem sombra de dúvida está crescendo, mas a presença não está ainda tão grande. E como eu comentei anteriormente, há uma necessidade de que produtores, escritores, por exemplo, como eu, sommeliers, apresentem bastante os vinhos finos brasileiros aos consumidores, que vão ficar encantados. Depois de que nós conversamos no lançamento do primeiro volume, ficou muito claro que o período pandemia gerou um aumento muito grande. E muitas pessoas que nunca haviam experimentado vinhos brasileiros experimentaram e gostaram. Então, esse dado é um dado marcante e que, no meu ponto de vista, veio para ficar. As pessoas estão começando a reconhecer a qualidade superior dos nossos vinhos finos com a identidade de cada lugar onde ele é produzido. Se vem do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, do Paraná, de São Paulo e vai subindo o Brasil afora, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, e isso tudo, e o Nordeste do Brasil. Isso tudo criando identidades, a beleza é essa. E eu gosto de insistir numa coisa que eu acho que já conversamos outra vez. Se você pega Portugal, por exemplo, com uma área geográfica tão pequena, maravilhas de vinhos de sul a norte do país. E a pessoa pode dizer assim, olha, eu prefiro os vinhos alentejanos. O outro dizer assim, não, mas eu gosto mais dos vinhos do Douro. Isso para não falar de inúmeras outras regiões. Isso está começando a acontecer no Brasil. Rogério, o vinho brasileiro é caro? Como é que você vê essa questão? Importante. O vinho brasileiro tem uma história que eu preciso fazer um resgate. A grande instalação da vitivinicultura se dá com a imigração italiana, sem sombra de dúvida. Eles chegam à Serra Gaúcha, se instalam e começam a elaborar para o próprio consumo. E, evidentemente, sempre sobrava alguma coisa, o vinho virava moeda de troca. E assim foi avançando, a produção crescendo. E a grande marca da produção era diversos produtores de uva para alguns poucos processadores de grandes indústrias. Quando nós chegamos ali por volta dos anos 1980, havia muita produção de uva e o preço despencou. Os produtores então ficaram numa situação profundamente delicada. Eles iam pagar para produzir. Nesse momento há uma grande virada. E os nomes que nós estamos acostumados a ouvir de descendentes de italianos da Serra Gaúcha, Angheba, Moscato, Dom Laurindo, Dom Giovanni, Pisato, Valontano, essas vinícolas todas nascem nesse momento quando o produtor decide, não, eu não vou mais entregar a minha uva, eu vou elaborar o meu vinho fino. E aí, ilustre Chico cineasta, o que acontece? Eles entram por um patamar superior de vinhos. Aquilo que nós chamamos internacionalmente de vinhos premium. Todos eles entraram por essa janela de vinhos especiais. Vinhos efetivamente mais caros. Mas aí entra a minha experiência, que faz degustações às cegas com muita frequência. E nós, em geral, vencemos essas degustações porque equiparamos vinhos de mesmo padrão. Qual é a nossa deficiência, que já começa a melhorar, mas ainda há, é a produção de vinhos de entrada, aqueles vinhos feitos de uvas viníferas, mas que são vinhos mais básicos. Esses vinhos, de fato, nós temos falta. E as prateleiras dos nossos mercados são inundados de vinhos importados, muito baratos, dessas categorias, ou dessa categoria, melhor dizendo. Então esse é o detalhe, quer dizer, se nós observarmos os vinhos do padrão elevado que temos hoje em pequenos volumes, mas temos, compará-los com os importados, a situação é muito favorável ao vinho brasileiro. Agora,
grandes produtores de vinhos no Brasil, que não são muitos, atentaram para isso e alavancaram a produção dos vinhos de entrada, dos vinhos básicos. Isso está sendo muito bom porque conseguimos então competir também nesse segmento. O que falta para os consumidores brasileiros comprarem mais o vinho do seu próprio país? Ótima questão. Eu sempre digo aos produtores de vinhos finos que quando preparam os seus orçamentos anuais, coloquem lá um item assim, abrir garrafas. E eu brinco muito com eles assim, tem que abrir garrafa. As pessoas precisam experimentar para gostar. A pandemia de Covid nos ensinou isso. Quando tudo ficou fechado e muitos produtores pequenos do Brasil iniciaram a venda via internet, inauguraram e-commerces, isso transformou completamente o conhecimento das pessoas. Porque havia uma crise também na distribuição de importados e muita gente que nunca havia bebido um vinho fino brasileiro experimentou. E o positivo, gostou. Gostou do vinho brasileiro. E por que isso? Porque provou. Então, eu chamo a atenção das feiras. É muito importante, você que aprecia o vinho fino, visite a Vinibra Expo no Rio de Janeiro, a Vinum Brasilis em Brasília, porque ali você, por um ingresso, você vai apreciar inúmeros vinhos e vai formar o próprio paladar. Então isso é fundamental que os produtores abram garrafas, exibam seus vinhos para impressionar favoravelmente o consumidor. E isso tem mudado o consumo no Brasil, que vem dando passos importantes. Nada de grandes volumes, mas sim com um sinal de crescimento. Rogério, aonde os amantes do vinho, os apreciadores do vinho, podem encontrar esse novo livro? Outra pergunta importante, Chico. Eu gosto de esclarecer que esse é o segundo volume, ele não é uma segunda edição. Todos os produtores que eu pesquisei e relacionei no Gente, Lugares e Vinhos do Brasil de 2020 aparecem aqui nominalmente. Estão nominados, mas não estão mais descritos. Esse livro só tem as descrições dos novos produtores que eu encontrei nesse período de 3 anos e pouco. Então, eu chamo a atenção que é muito importante que o volume 1 e o volume 2, para os interessados, andem juntos. O livro, volume 2, quem já possui o volume 1 e também o volume 1, os livros estão disponíveis nas livrarias virtuais, todas essas que a gente consulta frequentemente na internet, ou diretamente com os editores na Mauad Editora. Basta entrar no site da Mauad Editora e eles vão providenciar a remessa. Rogério, muito obrigado pela entrevista, parabéns pelo lançamento do novo livro e sucesso! Muito obrigado, Chico. Obrigado a vocês, obrigado a Vinhos pelo Mundo nessa cobertura magnífica que vocês fazem, não somente dos vinhos brasileiros, mas como diz o nome, pelo mundo, né? Grécia, Portugal e outros países, Itália, que vocês têm feito uma documentação muito bonita. Eu que agradeço e vamos desejar realmente que os vinhos brasileiros sigam impressionando a nossa sociedade. A gente fica por aqui, mas antes, Rogério, vamos fazer um brinde aqui. Saúde! Saúde e ao sucesso! Vinho Fino Brasileiro, a Gente, Lugares e Vinhos do Brasil, volume 2 e a Vinho pelo Mundo. Compartilhe com os amigos e até uma próxima entrevista.